entender o que eu devo fazer para escalar muito rápido esse nicho e, quem sabe, me tornar um líder de mercado em tempo recorde, cara. O que você fez para chegar nesse nível? Tem um pensamento que me vem para essa pergunta, me vem na cabeça, que é uma coisa que eu sempre operei desse jeito, que é escolher, pelo menos eu escolho uma área do negócio, onde eu decido que aqui eu vou ser ou o maior ou o melhor. Ou seja, eu vou fazer mais que todo mundo. Nichos pequenos, assim, ninguém melhor do que você para conhecer o nicho, né? Eu já ouvi de muita gente falando que, esse nicho é muito pequeno, né? Como que você consegue milhares de alunos nesse nicho, não sei o quê. Mas você tem que confiar no que você conhece, né? Confiar no mercado que você conhece. Afinal, você tem história nisso e provavelmente você sabe como o seu público é, né? Conheça teu inimigo como conhece a ti mesmo. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre como criar o desejo de uma pessoa comprar o seu produto ou serviço. Aquela pessoa inconsciente. Sabe quem são os inconscientes? São aquelas pessoas que elas nem sabem que o seu produto existe, ou até sabem, mas acham que não precisa do seu produto ou do seu serviço. E talvez, se você começar a dominar esse público, você vai conseguir escalar as vendas dos seus projetos, dos seus negócios, porque a gente sabe que a maioria aí é inconsciente. E hoje eu trouxe aqui um convidado mais do que especial, um grande amigo de muito tempo aí, que ele é para mim um expert nesse assunto, porque ele faz isso todo santo dia e você vai entender essa história aí com profundidade. Então, Luiz Rafael, seja bem-vindo aqui ao Podcast Extremo. E aí, Thiago, tudo bem? Cara, prazer estar aqui falando com você. E vamos, na medida do possível, contribuir o que for possível aí com a experiência de anos fazendo tráfego, buscando converter pessoas, né? Eu faço... O primeiro contato que eu tive, por exemplo, fazendo tráfego foi em 2007. Nossa. Então, mesmo com o negócio que eu tenho hoje, que é mais recente, né? É muito tempo aí buscando vender tanto pra gente consciente, quanto não consciente, quanto nada consciente, todo tipo de público aí. Show de bola! Cara, vamos começar então o nosso episódio. Primeiro falando como a gente se conheceu. Eu trouxe aqui o Luiz Rafael porque é um cara que tem grandes resultados, é um amigo meu, cara, eu aprendo demais. Inclusive, você que já ouviu falar talvez um termo passariano, né? Esse é o cara, é o Luiz Rafael Passari do quê? Tem mais algum? Não. Não, esses três, Luiz Rafael Passari. Então muita gente fala sobre lançamento passariano, todo mundo já ouviu falar. Esse foi o criador, um cara que tem grandes resultados no marketing digital, montou uma escola de idiomas e ele aplica essas técnicas de criar o desejo todo santo dia, provavelmente, né? Ele pensa nisso e ele veio compartilhar com a gente, cara, em como você pode aplicar no seu negócio, no seu projeto. E eu conheci o Luiz Rafael no grupo de mentoria que a gente participa, que entramos em 2015, né, cara? Você lembra? 2015, o mercado tava... 2015. Não tava começando, mas era bem diferente do que é hoje, né? Nossa, muito diferente. Digamos que tava tendo os primeiros, assim, né? Que começaram a trabalhar com produtos digitais e a gente nem investia em tráfego numa escala igual a gente fala hoje, né? O conceito de gerar leads do jeito que a gente gera hoje. Tava começando a ideia de vamos fazer tráfego para e-book, né? É verdade. Gatinhando isso daí, né? A gente fazia um tráfego para um lançamento e vendia um produto digital. Então, naquela época, quem fazia um 6 em 7, né? Que é o famoso aí 100 mil reais em 7 dias, era o mestre dos magos, né? Porque era algo surreal. Assim como, ou seja, os 7 dígitos, então, cara, mais de 1 milhão de reais era uma loucura. E o mercado foi amadurecendo com o tempo. E eu conheci o Luiz Rafael lá nesse grupo de mentoria, organizado pelo Érico. E a gente trocamos muitas ideias e a gente está até hoje juntos lá aprendendo e trocando figurinhas aí. E no último encontro, ele parou lá no café e falou: Thiago, cara, o que a gente gravar um podcast junto? Eu falei, bora. E eu não faço curva. Já marca aí na agenda, porque eu sei que você vai contribuir muito com a audiência aqui. E eu quero que você se apresente primeiro, né, Luiz? Quero que você conte qual é o seu negócio, qual é o seu projeto e como foi essa parte de escalar. Porque você
talvez já começou vendendo pouco, acho que como a maioria, como todo empreendedor que tá começando, mas em uma hora você tem que entender, cara, eu acho que eu tenho que ampliar o meu público, começar a focar nessa galera que talvez não quer comprar o meu produto, até porque o seu produto é muito nichado, e eu quero que você explique pra galera todo esse processo. Vai lá. O meu principal projeto, e que está há mais tempo no mercado, e que a maior parte da minha experiência vem dele, ele é muito nichado mesmo, né? Que é ensino de língua japonesa. Aprender japonês. Conhece alguém que já acordou pensando em aprender japonês? A maioria de quem está assistindo provavelmente não, né? E se tem, é a exceção da exceção. Eu lembro até que num evento com umas 5 mil pessoas, eu perguntei, quem aí conhece alguém que quer aprender japonês? E eu lembro que dava para contar nos dedos ali de 5 mil pessoas quantos levantaram a mão. Então é bem nichado mesmo. E ao mesmo tempo eu tenho uma outra empresa hoje, dentro da mesma organização, na área de inglês também. Então eu lido um pouco com as duas realidades. Um nicho que é mais de massa, um nicho que tem muita procura, ao mesmo tempo tem muito mais concorrência também, e um nicho muito mais nichado, que é o caso do japonês. E os dois têm vantagens e desvantagens, né? Exatamente. Eu acho que os dois, inclusive, estão muito alinhados com o que a gente vai falar aqui sobre despertar o desejo no público, porque são públicos que estão em estágios de consciência diferentes. Por exemplo, no caso do inglês, você é de conhecimento comum, né? É de senso comum a necessidade de aprender inglês ou o desejo de aprender inglês. Você praticamente não precisa convencer as pessoas a aprender inglês. Ou mostrar que é importante, quase né, todo aprender mundo. isso. É meio óbvio que é importante, né? Já está enraizado. Então, eles estão num estágio de consciência onde você tem que ter uma comunicação, e quando eu falo da comunicação, envolve desde o criativo ali, de uma campanha de tráfego, seja no Google, seja no Facebook, no Instagram, até o teu conteúdo gratuito, até a campanha de lançamento, o vídeo que você vai usar para converter a pessoa em uma venda, em toda a sua comunicação. A comunicação com essa pessoa que está um pouquinho mais consciente do problema ou do desejo, ela é mais na linha de mostrar que com o seu produto, ou antes disso, com o seu método, com a sua abordagem, ela consegue e vale a pena. Porque ela já está nesse estágio um pouquinho mais avançado. No caso de um nicho como o japonês, existe sim pessoas que já estão despertas, quero aprender japonês, tenho vontade de aprender, e já tentei e não consegui. Existem pessoas nesse estágio. E quando eu comecei, eu me comunicava com essas pessoas, porque é o que era óbvio para mim. Então, como que eu me comunicava? Olha, um método, em palavras ultra resumidas, claro, mas um método que funciona para aprender japonês. Um método o cara já diferente tem interesse em aprender, já quer, e você já tem um método pronto. Mas eu quero até voltar um pouquinho antes disso, tá? Quando que você despertou o interesse? Você, em aprender japonês, não ensinar, em aprender. Você lembra? Em aprender, lembro. Isso vem da minha adolescência, 15 anos de idade, né? Eu sou um geek, né? Gosta de coisas nerds, gosta de filme, de série e, obviamente, de coisas japonesas, né? Dos animes, os Dragon Ball da vida. Eu acho que, assim, devo ser uma das primeiras gerações, assim, que virou fã dessas coisas. Hoje é muito mais comum, né? Sim. Mas eu lembro que realmente não tinha gente mais velha que eu que gostava dessas coisas. Então, é uma das primeiras gerações, lá para os 15, 16 anos, né? E eu sempre tive dentro de mim esse negócio de querer ir a fundo nas coisas que eu gosto. Entendi. Assim, a fundo mesmo, estudar sobre o negócio, independente de ser um hobby, independente de ser pro trabalho, eu sempre fui nerdão de vai na deep web do negócio, vai no fundo, no fundo, no fundo. Então, obviamente, por gostar dessas coisas, eu fui para a língua, né? Então, fui pesquisar sobre a língua, fui estudar sobre a língua, e aí aprende uma coisa, fica mais curioso ainda, e acabou virando uma coisa que eu estudei, virou uma coisa que eu dediquei uma parte significativa do fim da minha adolescência, do início da vida adulta, e por causa disso, acabou surgindo a oportunidade de dar aulas, e de virar professor, e basicamente foi assim que começou, né? E aí, claro, quando somando com outras oportunidades profissionais que eu tive, eu conheci o mundo da educação à distância. Antes de falar de infoproduto, produto digital, esse modelo que a gente já tinha, marketing digital, eu já tive uma experiência onde
eu trabalhava numa agência de desenvolvimento de sites e surgiu um projeto lá que era para uma faculdade. Então a gente tinha que implementar ali um sistema de EAD, de educação à distância, onde era quase o que a gente faz hoje. O professor tinha que pôr a aula lá, tinha que colocar o material, tinha que dar o suporte para o aluno online, né? Quando eu vi essas duas coisas, né? Assim, dá para ensinar online. Tem alguma coisa para ensinar. Eu comecei a engatinhar, né? Não é quando o projeto deslanchou, mas é quando eu comecei a criar alguns sites sobre o assunto, alguns blogs. Isso a gente está falando lá de 2010, né? Fim de 2010 para 2011. Comecei a criar sites, blogs, vender algumas aulas por Skype, né? Aulas particulares ali, 1 a 1. Exatamente. Aí migrei para grupo, né? Inclusive, uma das experiências com tráfego veio quando eu decidi montar uma turma. Então, eu tinha o site lá que eu vendia o pacote de aula particular, tinha o botãozinho do PagSeguro lá para ele. Quero uma aula avulsa, quero 4, quero 8. Ao invés de fazer isso, eu anunciei o início de uma turma no dia 1º do próximo mês. E comecei a fazer tráfego de AdWords para lá. E aí a pessoa preenchia um formulário, eu entrava em contato com ela e fechava. Se o cara pesquisava ali no Google, quero aprender japonês, curso de japonês, ele via você nas primeiras posições e aí entrava em contato para então fazer as aulas contigo, é isso? E era bem diretão mesmo, era aulas de japonês, curso de japonês, aprender japonês, era para o público mais, talvez o nível mais alto de consciência ali a respeito da solução. Né? E nessa época você já começou a escalar essas campanhas e viu que tinha um teto? Ou não? Não, não foi nessa época que eu senti um teto, porque ainda era muito novo, assim, eu montava turmas online de 30 alunos, de 40 alunos. É bastante gente. É bastante para a época, assim, era... E assim, fazia uma diferença grande, assim, comparado com dar aulas presenciais ou dar aula no 1 a 1, né? E aí você decidiu, caraca, eu acho que eu consigo escalar isso aqui, vou montar um produto digital, até você conheceu o Érico, provavelmente, você conheceu mais a galera do marketing digital, posso intensificar o tráfego, enfim, aí você entrou nesse universo e identificou que você poderia escalar mais esse projeto, é isso? Exatamente. Eu descobri, inclusive, eu conheci primeiro o Conrado Adolfo, lembra dele? Opa, o Conrado, Conrado. Produz um conteúdo bem legal, tal. Conheci primeiro ele, né? E aí que eu descobri esse mundo do o marketing digital, além do simplesmente fazer tráfego, mas a soma de tudo, né? Sim. Pô, existe um negócio chamado copy, né? Que eu posso mudar a minha comunicação de forma que ela fique mais atrativa, persuasiva e aumente as chances da pessoa tomar uma determinada ação. Então, já começa assim, pô, o que eu posso mudar aqui na minha página, onde a pessoa preenche o formulário para manifestar interesse em participar dessa turma, né? E, inclusive, eu lembro que quando chegava, eu iniciava minhas turmas sempre no dia 1º de cada mês. Inicialmente era de 2 em 2, 3 em 3 meses, depois vamos aumentar isso aqui, vamos começar todo mês. E eu lembro que lá pro dia 28, 29, 30, 31 do mês vendia mais. Por quê? Porque tinha a data lá de quando começa. Aí eu descobri que existia uma parada chamada gatilho mental da escassez. E aí a gente começa a descobrir essas coisas, né? E começa a otimizar como um todo, né? Foi muito, muito tempo depois, assim, que eu descobri a ideia de você se relacionar com a tua base de e-mail. Sim. Antes, no meu site, por exemplo, eu tinha lá newsletter. O cara se cadastrava para receber as últimas atualizações do site. E, graças a isso, eu tinha uma lista de aproximadamente 1.000 pessoas no plano gratuito do MailChimp, que quando eu aprendi a me relacionar, né, que aí foi uma coisa que eu aprendi com o Érico, surgiu a ideia de se relacionar com a sua lista, escrever e-mails como se você estivesse escrevendo para um amigo ou para um conhecido, não aquelas peças de e-mail marketing que ainda se usa, mas só empresas muito massificadas, né? Que parece um site dentro do e-mail. Eu fazia daquele jeito, porque é a referência que eu tinha. E quando eu descobri esse marketing de relacionamento, onde você escreve para a pessoa, pede uma resposta, interage com ela, eu já tinha essa lista de e-mail que foi construída meio que organicamente. E aí que começou, digamos, a escalar comparado ao que era antes. A soma, né, de esses conceitos de marketing digital, copy, gatilhos mentais. E aí você começou a vender muito mais e atingiu aí grandes resultados que
cara, enfim, até acho que te surpreenderam até hoje, né, cara? Porque eu lembro que em 2015, Exatamente. não sei se foi 2015 ou 2016, você bateu uns números absurdos, assim, vendendo curso de japonês, que até na época, assim, cara, surpreendia todo mundo, né, cara? E isso é muito, muito massa, né? Você acha que você nem você esperava isso, né? Exatamente. Assim, eu lembro que do pessoal que a gente tinha contato, eu acho que foi logo depois de você que a gente fez um lançamento de 7 dígitos, né? Aham. Sim, foi. Acho que eu fui terceiro Naquele ou quarto. 2015 foi o Mário Vergara, foi o Luiz Colaferro, eu fiz e acho que você fez depois, né? Tinha o Bruno Capanema também. É, o Capanema também. Uma galera, uma galera. Show de É, bola. E aí, cara, você começou a escalar, né? Você começou a escalar e só que você já focava na galera que tinha o interesse, né? Obviamente que é muito mais fácil você vender para quem já tem interesse naquilo que você vende. Mas quando que você notou que, caraca, agora eu sinto que o meu lançamento, os meus projetos chegaram no teto e eu preciso inovar, atingir público novo? Quando você sentiu isso e quais foram as suas estratégias para vender mais para o público que até então não tinha o interesse no que você vende? eu senti que chegou numa espécie de teto quando basicamente a gente não passa de certo número de leads, que é pessoas que se cadastram para Aham. participar de um evento de lançamento. Uhum. Quando basicamente passar de certo número ficava muito difícil. O que é ficar muito difícil? O custo ficava muito alto a ponto de inviabilizar continuar captando pessoas, Aham. né? Então faz lá campanha de tráfego, convidando as pessoas para um Você tem uma evento, média para de uma série leads de quando você pegava aulas. por lançamento? Nessa época era na casa dos 30 mil. 30 mil. Aí se tu passasse 30 mil mais do que pessoas. isso, já era muito complicado. É isso? O custo por lead subia num ponto de falar, não vale a pena pagar isso aqui, Isso aqui. porque o que vai converter não daria um resultado satisfatório, Um né? retorno do teu investimento. E toda a comunicação do meu negócio, ela tinha sido criada em cima da minha própria história, que é a respeito de estudar sobre métodos de aprendizagem. Ou Tá. seja, eu fui numa escola, não me adaptei, não funcionava, fui para a Uhum. internet, para os fóruns, para os sites em inglês, procurar métodos diferentes e alternativos, né, adaptados para a realidade de pessoas como eu. Pessoas como eu, pessoas depois de adulta tentando aprender um idioma asiático Uhum. completamente diferente do nosso. Então Aham. eu tinha essa abordagem de ensinar o método, ensinar o jeito diferente e o porquê que do jeito que você faz não está dando certo e existe aqui um caminho. Né? Minha comunicação era voltada muito para isso. Uhum. Só que fazendo isso, eu percebi que eu converso só com uma camada específica de pessoas, Uhum. que é justamente as pessoas que não necessariamente já tentaram aprender, muitas Sim. já tentaram, mas no mínimo chama atenção quando você fala, vou ensinar um método que faz você conseguir aprender japonês. Ela tem Uhum. que estar um pouco. Assim, eu não convenço você a estudar japonês falando disso, né? Com certeza. Tem que ter uma pré-disposição já a respeito do nicho. Então, eu fui descobrindo isso, eu fui percebendo isso. Até talvez através da interação com o pessoal, olhando o perfil de quem se tornava aluno, né? E aí eu comecei a ir para uma abordagem um pouco mais assim, eu preciso, se eu quiser colocar mais pessoas aqui, ou se eu quiser chamar a atenção de mais pessoas, me comunicar com mais pessoas, eu preciso despertar o interesse Aham. dela de aprender japonês. É falar o motivo, os benefícios que você vai ter na sua vida ao aprender japonês. E, cara, eu tô bem curioso pra saber quais são esses benefícios, cara. O que você utilizou? Existem dois tipos principais de avatar, por assim dizer, de público-alvo para esse Aham. nicho. Um deles existem 200 mil brasileiros que moram no Japão. E mais de 95% deles não sabem o idioma. Então Nossa. eles têm uma dor muito grande. Tá. Uhum. Eles eu não preciso despertar o interesse. Já Uhum. tá óbvio. Para eles eu preciso mostrar que é possível, porque a maioria já tentou. E já tem as referências ali de que é difícil pra caramba, né? O outro perfil de público são as pessoas que são como eu, Uhum. mas um estágio antes dessa parada de estudar sobre método, de estudar sobre idiomas, que são as pessoas com esse perfil mais geek, mais Uhum. nerd, que gosta dessas coisas de quadrinhos, super-heróis, cinema, livros de ficção, né? As pessoas, videogames,
elas já têm uma predisposição a isso. Elas fazem parte desse mundo, né? Uhum. Talvez não de forma tão intensa, muitas das vezes elas até têm só uma memória afetiva a respeito disso, elas não são tão engajadas hoje nisso, mas elas têm uma memória afetiva muito grande, elas têm uma simpatia com esse universo. Tá. Uhum. E aí entra alguns benefícios de aprender japonês, tanto pessoais quanto até mesmo possivelmente profissionais, apesar de não ser o caso da maioria. Tá. Mas aí eu posso explicar como que eu encaixo isso daí. Uhum. Que é você, na minha visão, na minha comunicação, você pegar aquelas coisas que você gosta, aquelas coisas que você já dedica parte da sua vida como hobby e considerar a possibilidade de transformar aquilo numa coisa útil, num conhecimento útil, que pode te permitir tanto consumir essas coisas com mais profundidade, quanto você desenvolver um conhecimento que pode influenciar você em outras áreas da sua vida, inclusive profissionais. Né? Então, um deles é o que, digamos que, no fundo, a pessoa quer poder assistir as coisas em japonês sem legenda, quer poder fazer pesquisas sobre as coisas que ela gosta, quer poder entender as músicas que ela escuta. Tem toda uma comunidade aí que gosta de rock japonês, de pop japonês, é uma coisa muito forte. Então, tem pessoas muito engajadas nisso. Então, elas querem isso, mas para elas investirem nisso, que é só um hobby, é interessante mostrar a possibilidade dela abrir portas para um dia ela conhecer isso de verdade. Uma linha de copy que eu uso muito é você parar de curtir as coisas do Japão só por uma tela de computador ou celular e transformar isso numa coisa real. E o caminho para isso, para você um dia poder passear lá ou até mesmo morar, começa pelo idioma, para abrir portas, né? Então eu vou para essa linha, transformar em real. Você tem uma ideia de quantas pessoas tem nesse público da galera geek que quer se aprofundar mais? Que você colocou 200 mil pessoas que moram lá no Japão, né? 200 mil brasileiros. Olha, eu não tenho uma noção precisa de número, mas eu sei que é muito grande, porque é muito maior do que talvez pessoas que não são desse mundo imaginam, né? Tá. Porque é uma coisa muito... É muito de faixa etária, assim. Eu acho que faixas etárias muito... Falando de hoje, 2022, pessoas muito acima de 35 anos, por exemplo, acho que elas não viveram muito isso. Eu tenho 35, eu tenho essa impressão que não tinha pessoas mais velhas que eu que curtiam essas coisas. Tem, claro, mas estou falando de massa, né? De tribos. Então, eu acho que é uma coisa muito de 35 para baixo que vivenciou isso daí. Mas quando a gente fala, por exemplo, em eventos como como chama? Comic Con, que tem em São Paulo. Sim. Não sei se ainda existe, Anime Friends. A gente falava de 200, 300 mil pessoas no fim de semana, né, antes de pandemia. Bota talvez isso só 5 vezes mais que isso, 10 vezes mais do que isso, né? Tamanho do público. E aí dá para tomar como referência também grandes canais no YouTube de coisas geeks. Por exemplo, o Way Nerd, vários... Hoje, canais com milhões de inscritos, né? Milhões, sim. O Jovem Nerd, canais de videogame, tem vários, né, de games que com 3, 4, 5 milhões de inscritos. Vamos chutar que seria o quê? 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas. Pelo menos isso. Por baixo. Né? E aí, essa galera tá pegando com a galera que teria interesse. É legal que esse nicho ele é menor, mas também a galera é compradora. Ou não? Exatamente. A galera, tipo assim, quando você descobre um fã, um cara apaixonado por animes, cara, ele vai querer realmente estudar japonês pra consumir. Sabe como é que eu sei disso, cara? Porque como o meu lado cristão, ele é um lado geek, né? Assim como o cara quer aprender japonês pro cara ver lá, assistir um desenho do Dragon Ball, eu quero aprender hebraico pra ler a Bíblia na raiz, entende? Então é o meu próximo passo em estudar a língua pra entender... Porque, cara, é outro significado. A língua portuguesa, né, não tem algumas traduções específicas, né? Quando a gente fala... eu não sei se isso existe no japonês, tá? Tu pode me ajudar. Existem algumas palavras que não são traduções exatas, né? Elas são parecidas. E quando você lê a língua ou assiste um filme na língua mesmo, entendendo o sentimento daquelas palavras, é um outro feeling que tu tem ali consumindo aquele produto, ou aquele livro, enfim. E por isso que eu tenho um interesse... Né? E para mim é uma justificativa, né? Cara, eu sou cristão e
seria muito massa pra mim entender hebraico pra ler a Bíblia como ela foi escrita mesmo. Seria muito massa. Então, acho que é esse mesmo sentimento e, obviamente, que você abre o leque aí pra anunciar. E é esse público que você começou a vender mais e focar? Eu comecei a me focar nesse público e no sentido de apresentar para ele a possibilidade do próximo nível que ele pode ir em tudo na vida dele, aprendendo o idioma. Show. Maioria dessas pessoas, elas não estão procurando sobre o idioma, elas não estão pesquisando sobre, elas não acordaram pensando em aprender. Mas sim, existe essa predisposição. Faz mais sentido apresentar a possibilidade de aprender o idioma para essas pessoas do que para uma outra tribo que não tem nada a ver com isso. Muito né? mais. Assim como você falou, faz mais sentido a possibilidade de aprender hebraico para pessoas que se interessam a fundo sobre cristianismo. Então, existe essa predisposição maior, mas eles não estão pensando em aprender o idioma. Por isso que a comunicação começou a ir para uma linha de os benefícios de aprender o idioma. Primeiramente, para você poder aproveitar as coisas que você gosta, ir mais a fundo, dar um sentido para as coisas que você gosta, porque é o que aconteceu na minha vida, né? Você passa lá X horas por dia assistindo desenho japonês, né? Tua mãe fala que você está perdendo tempo. Tua mãe fala que você devia estar trabalhando, devia estar estudando. E no fundo a gente sabe que é verdade. Né? Principalmente se a coisa é exagerada, não é meia horinha por dia. Né? Quando você é fã do negócio, ou o cara passa lá horas jogando videogame, no fundo ele sabe que ele não está produzindo nada com aquilo. Né? Mas quando você vê, nossa, mas dessas coisas que eu gosto, e se eu puder extrair um conhecimento disso daqui, que dá um sentido para minha vida, e que pode se tornar algo profissional, eu posso fazer alguma coisa útil com isso, posso ajudar outras pessoas, e aí que entra a questão do idioma, né? Ele tem aquele sonho de conhecer o Japão, né? Ele não está ativamente se planejando para isso. Ele não está realmente fazendo economias para isso, pesquisando, mas ele fala, um dia eu quero ir para o Japão, né? Igual a gente fala, um dia eu quero ir para vários países aí. Não, ele tem esse um dia, né? Mas aí quando você chega apresentando a possibilidade disso e mostrando que existe um caminho, mostrando que é possível e que vale a pena, né? O mostrar que vale a pena é um outro estágio, é uma coisa que eu mostro na própria campanha do lançamento. Porque a gente precisa quebrar certas objeções do tipo, sim, eu sei que seria legal eu aprender japonês, mas é difícil pra caramba. Ou demora 10 anos. Ele tem essas objeções a respeito do processo de aprendizagem do idioma, que num outro estágio, que é um pouquinho mais consciente, a gente precisa começar a quebrar. Show de bola. E assim, esses são os dois públicos que você foca os seus anúncios, né? Quando você cria uma campanha, você foca nesses dois públicos. Mas esses dois públicos, eles ainda continuam limitados. Tu tem alguma estratégia para pegar um público tipo eu? Por que eu deveria aprender japonês? Ou não tem cabimento, ou não tem nenhuma estratégia para isso, na tua visão? A resposta curta é não tem nenhuma estratégia para isso. A não ser, por exemplo, eu já discuti muito isso aqui com a nossa equipe, com um gestor de tráfego, é uma coisa que vem muito. Será que a gente consegue encontrar uma forma de despertar o interesse em aprender japonês com uma pessoa que não tem esse perfil que a gente acabou de falar? E a nossa conclusão, nesse caso, é que seria difícil pra caramba, a ponto de talvez inviabilizar. Né? Já pensamos várias linhas de argumentos, mas assim, hoje eu não sei como te convencer a aprender japonês. Esse é o fato. Porque a gente já pensou muito, né? Vamos pegar, por exemplo, pessoas que são já de uma área de tecnologia, de engenharia, e mostrar que o Japão é um polo disso, existem oportunidades de trabalho lá, mas realmente, para chegar até lá, ele tem que passar por um caminho, que é aprender o idioma, mas ele não passa por esse caminho se ele não tem essa paixão, se ele não tem essa vontade interna, né? essa motivação interna que vai além de uma mera qualificação profissional. Então, a gente trabalha realmente quem tem essa predisposição, num nível inconsciente a respeito do produto ou da solução que nós temos, mas ele tem certas características que funcionam. Sim, é igual eu no meu negócio tentar vender para uma pessoa que, cara, ela não quer empreender, ela não quer aprender, ela quer ser um funcionário público e quer ver, né? Então eu vou investir num público que, cara, não quer aprender tráfego pago, não faz sentido ele aprender. Então é óbvio que é muito mais difícil, mas olhando para o outro lado,
Nós temos que mostrar para a pessoa um benefício muito bom, que vai valer a pena o esforço dela, e aí vem essa discussão de marketing. Porque quando a gente olha para o seu negócio, que o público é limitado, há duas maneiras de escalar a sua empresa. E eu acho que você foi pelo caminho A, né? Que o A você cria múltiplos produtos, né? E não foca só num. Então, vamos lá. Primeiro produto você vende lá por R$100, o segundo produto você vende por R$2.000, que é um curso completo, o terceiro algo mais avançado, o quinto pode ser uma viagem para o Japão com os professores e conhecer e entender a história do Japão e tal. Nós fazemos isso. Você fez isso já, né? Que eu já vi, inclusive, vídeos seus. Então, cara, você consegue escalar a sua empresa dessa maneira. Mesmo assim, há um teto. E a segunda é mostrar, então seria aumentar o público. Então, cara, isso aqui é o máximo que eu posso fazer, né, oferecendo múltiplos produtos, uma esteira de produtos com vários valores diferentes, em que eu posso pegar alguém que, cara, tá disposto a gastar R$50 mil para ir lá pro Japão, ter uma experiência incrível e, cara, é fã demais e vai ser uma experiência massa. Então você tem todos os tipos de produtos e a sua empresa aí tem muito mais faturamento. E um outro tipo de produto cara, justificar uma pessoa inconsciente a fazer o seu produto. No seu caso, ele é bem complexo. Ele não é tão fácil vender um curso japonês para quem nunca pensou em estudar japonês. Em alguns casos é mais fácil. Quando eu pego, por exemplo, uma garrafa, né, essa garrafa ela é uma garrafa que mantém a temperatura da água por mais tempo, tem muita gente que não sabe disso. Então é muito mais fácil você vender algo que a massa entende, né? Tipo, cara, por que a galera quer aprender inglês? Né? Alguns... Eles querem aprender por quê? Porque tem mais oportunidades em você trabalhar. Hoje, né, na internet, tem muitos programadores que trabalham de casa ganhando em dólar. Então, é uma oportunidade que você tem. Né? Então, é mais fácil de ir por esse caminho. Então, todo mundo, toda empresa, a maior parte do público, não ser as grandes empresas, né, as multinacionais, você tem que despertar o desejo do seu produto, do seu serviço. Assim como... Eu vendo hoje, se eu vendesse só para quem precisa curso de Google Ads, curso de tráfego pago na rede de pesquisa, eu estava ferrado na vida. Porque é minoria. 95% do meu público que compra o Conversão Extrema nunca pesquisou o meu produto ou serviço ou nunca pensou em aprender isso. Vou contratar uma agência que é mais fácil. Então, quando eu faço até um evento explicando sobre o tráfego, eu gero mais interesse na pessoa em aprender do que de fato ensinar a técnica em si. Por quê? Porque se eu despertar o desejo nela e fazer ela entender que é importante ela dominar o tráfego pago, cara, dali pra frente fica mais fácil a venda. Então, a ideia, eu acho que você provavelmente já pesquisou isso, né? Iria para uma ideia de, se fosse para escalar o público, de aumentar o público. Talvez, cara, você pode trabalhar no Japão, né? Por empresas japonesas trabalhando em casa, talvez atendendo, talvez fazendo isso, fazendo aquilo, programação. E aí você justifica o seu produto. Por quê? Porque muitas vezes o nosso produto não é o fim, né? Na maioria das vezes, ele é só o meio para a pessoa chegar onde ela quer. Né? Eu sempre digo que, cara, ninguém quer aprender tráfego pago, ninguém quer aprender a anunciar no Google. A galera quer vender mais, a galera quer atrair mais clientes, quer ganhar mais dinheiro. Então o Google é só a ponte para a pessoa chegar naquele resultado. E não sei se no japonês existe essa ponte. Tem alguma ponte, né, além desses dois públicos, né, que a gente já citou, teria alguma ponte que justificaria uma pessoa que talvez é uma pessoa desempregada hoje, uma pessoa que, sei lá, que possa pegar, a gente está falando do lado profissional, talvez é o lado que mais acende, né? Eu não sei em relação à moeda japonesa em relação ao Brasil se é valorizada ou não, né? Então é um grande estudo para você gerar esse interesse e talvez esse seria um conteúdo de um evento. Por que você precisa aprender japonês e como isso pode mudar a sua vida caso caiba isso, né? E você já pesquisou nessa profundidade para ver e realmente não existe um caminho? E aí o seu caminho foi realmente vou criar uma esteira de produtos? Na verdade, pensar nesse caminho, sim, é plenamente possível encontrar essas pontes, né? Mas assim, eu acho que tudo recai sobre conhecer o seu produto, conhecer o seu público, conhecer muito bem os benefícios que o produto traz e fazer todo um alinhamento, né? Então, por exemplo, daria sim para pensar numa linha de você está desempregado, existem oportunidades no Japão. Mas é a mesma coisa que eu perguntar,
Você está desempregado? Olha, que tal fazer uma faculdade de engenharia nuclear? Existe um caminho grande, Sim. né? Até não é um resultado tão imediatista, Demora. não é um resultado tão palpável e ele exige uma dedicação da parte da pessoa, que por mais que a gente tenha um método que acelera o processo de aprendizado, é diferente do tradicional, não é uma coisa que em 6 meses ele está trabalhando numa empresa japonesa remotamente. Uhum. Por outro lado, a pessoa que tem essa predisposição, que tem esse perfil já, que é igual eu falei, ele não tá pensando em aprender japonês. Só é mais simples convencê-lo disso, né? Essa pessoa, como ela tem essa paixão interna, ela passa pelo processo. Uhum. E falar para uma pessoa dessa, por exemplo, trabalhar remotamente para empresas japonesas, nem é uma coisa tão interessante para ela. Ela quer ir para o Japão de fato. É o sonho dela. Ela sonha com o país. Ela vê ele no YouTube e sente vontade de fazer isso, né? Ou seja, nesse nicho em específico, né? Procurando, pensando, raciocinando, não encaixa o abertão, diferente do inglês. Já no inglês a gente usa, inclusive, essa abordagem. Então, isso é legal, porque daí quando você viu que esse produto tinha um teto, você não limitou a sua empresa a um produto e foi para um outro nicho e um outro curso. Isso é muito bacana. Por quê? Porque tem muita gente que vive no teto a vida inteira, né? Porque ela não consegue enxergar outros produtos. Então, cara, você fez de tudo. Você pesquisou, cara, eu consigo criar um desejo para esse público, que são 3 milhões de pessoas, né? Aí eu crio um desejo, porque elas não estão querendo aprender japonês, mas fazem parte do público e faz sentido para elas aprenderem japonês. Perfeito. Eu vou lá, crio o desejo e eu vendo para elas. Mas não tem hoje motivo para uma pessoa que não... Cara, que nunca pensou, não é desse mercado, em aprender. Show de bola. E o que acontece com muita gente que eu vejo aí no mercado é que ela limita a empresa dela o faturamento. E isso aconteceu contigo, ô Luiz? Tipo de... Cara, eu fiquei muito tempo tentando escalar e eu poderia ter feito outros negócios ou lançado outros cursos, algo do tipo. Você ficou talvez muito nesse produto, mesmo sabendo que ele não poderia escalar ou tentando, e aí caiu a ficha de, cara, aqui eu cheguei no limite. Tá na hora de eu criar um outro produto. Porque muitas pessoas passam por isso, né? Sim, fiquei. E além disso, é uma coisa que eu relativamente demorei para fazer e que hoje eu tomo como tem que ser rápido fazer, é desenvolver outros produtos para o seu próprio nicho, para a sua base de clientes, né? Uhum. Hoje, por exemplo, o topo da nossa esteira ali é um produto que o cliente desembolsa na casa de R$50 mil, que é para fazer um intercâmbio, né? É um high ticket, mas com muito serviço envolvido, né? Que ele vai para uma escola no Japão, tem moradia e tal, ele desembolsa um valor alto, mas é o último estágio do ir para o Japão e abrir todas as possibilidades para ele até mesmo trabalhar lá, morar lá e ficar por lá. Né? Esse é o topo da esteira. Mas a gente foi desenvolvendo, por exemplo, ele tem o nosso curso completão, que vai até um nível avançado, mas nós desenvolvemos, por exemplo, preparatórios para exames de proficiência, que dá uma certificação de que ele tem determinado nível do idioma, é uma certificação oficial. A gente preparou preparatórios para isso. Né? Muito bom. Fizemos aprofundamento em determinadas áreas ali que não são cruciais, mas se ele tem alguma inclinação para aquele assunto, né? A gente tem alguns cursos mais aprofundados também, né? Já fizemos eventos presenciais para a pessoa poder, imersões, coisas desse tipo, né? No inglês, por exemplo, a gente tem a base de alunos de inglês. O nosso curso de inglês eu chamo de um curso generalista, tipo aprender inglês como um todo, né? Para você se comunicar no dia a dia. Só deixa eu dizer uma coisa aqui. Você escalou, né? Fez uma esteira de produtos no japonês. Isso. Aí chegou uma hora que você tentou escalar ao máximo e falou, cara, desse faturamento, mesmo com a esteira de produtos, eu não consigo, sei lá, passar de 4 milhões de faturamento por ano. Tô dando um exemplo. Então agora chegou a hora, aí você ligou, cara, chegou a hora de eu insistir nisso aqui. É um pouquinho mais, mas tudo bem. Hã? É um pouco mais, mas tudo bem. Eu tô é o valor aqui. Vamos supor, cara, seja 5 milhões, seja 10 milhões. E aí você entendeu, cara, tipo, eu não consigo... Eu não vou conseguir arrancar mais do japonês em si, aqui, né? Então tá na hora de eu ir pra próxima etapa. Você sentiu... Quando que você montou esse curso de inglês? E quando que uma pessoa
deve identificar que ela chegou no limite? Olha, o pensamento ele não foi exatamente assim, ó, daqui não vai mais, mas ele foi assim, daqui eu não dobro, entendeu? Tá, Por entendi. quê? Porque esse desenvolvimento de esteira de produtos, esse desenvolvimento de novos produtos e que continua acontecendo, toda hora tendo ideias ali de como a gente pode otimizar, Aham, ele aconteceu meio paralelo também com a construção do inglês. A aham. construção do inglês, que aí é outro nicho, apesar de ser o mesmo macro ali, né, que é línguas, ela veio desse pensamento, olha, daqui dá para crescer, mas daqui eu não dobro. Ou eu não dobro Entendi. de um ano para o outro. Né? Daqui eu não vai ter aquela escala boom igual teve no começo. A gente Aham. vai crescer. Dá para ir trabalhando, vai crescendo, sei lá, 10%, 15%, 20% ao ano. Uhum. Mas não vai ter aquele boom. Né? Por isso foi o catalisador para pensar em ir para outro nicho. Né? A gente começou o inglês no fim de 2019. Então teve 2020 inteiro, 2021 inteiro com ele, mais o fim de 2019. Então foi a construção de um negócio do zero e que muitos ativos do que já tinha são aproveitados, né? A gente tem a nossa plataforma que a gente desenvolveu, a gente replica os Show. processos, compartilha equipe, né? Então, inclusive é uma coisa que pensou assim, para onde que eu vou, mas que não é começar do zero absoluto, né? Sim. É aproveitando todos os ativos A que a gente estrutura já que você que tem, podem o ser usados. conhecimento, tudo isso, meu Deus, né? São anos. A parte de metodologia. Muitas aulas que são mais a respeito do como aprender são praticamente iguais, né? O inglês é com outro professor, é com outra cara, né? Não é, a gente não é uma escola de idiomas que tem lá inglês ou japonês. Não, é uma marca para o japonês e outra marca para o inglês. Que num primeiro momento a pessoa nem sabe que é a mesma organização. Cara, isso é muito massa porque muita gente tenta criar o desejo em um público que, cara, é impossível praticamente. E aí ela fala, então vou morrer com esse nicho aqui. Que é um nicho pequeno, então nunca vou faturar o dobro que eu faturo hoje. Não, cara, você tem que começar a analisar o que você pode criar de produtos ou serviços para escalar o seu negócio, mesmo que seja outros produtos ou até em outros nichos. Né? E até no seu caso, eu não sei se passou na sua cabeça, de ensinar japonês, por exemplo, em inglês. Né? Não sei se passou na sua cabeça, porque também seria uma solução. Né? Você imagina começar a ensinar japonês para todo mundo que fala inglês. Você chegou a pensar nesse aspecto também? Porque aí vem, né? Chega uma hora que, caraca, bateu o limite, agora tem que criar, né? Eu não vou parar de crescer, porque o ativo que nós temos é o conhecimento, a equipe, né? A estratégia de marketing basicamente vai replicar o portal de membros, vai basicamente replicar, então é muito mais fácil e leva muito menos esforço você replicar uma empresa do que você criar uma do zero. Né? Quando eu tenho uma agência de marketing aqui, de tráfego pago. Se hoje, Thiago, cria uma marca Tesman na agência de marketing. Cara, eu duplico assim a empresa e já começo com o faturamento aí alto, porque eu já tenho todo o know-how, toda a equipe comercial, já sei como é que vai, né? Pego todos os processos. Então, eu não vou ficar ali batendo naquele teto, né? Vou pensar em produtos diferentes. E aí, você foi pro inglês, e a pergunta é, por que você não foi pro inglês, né? Vender outros idiomas? Você chegou a pensar nisso ou não? Cheguei a pensar, porque penso em todas as possibilidades possíveis para crescer. Então, sim, já pensei muito a respeito disso, mas recai sobre a questão de qual é a melhor forma de aproveitar os meus ativos, né? Se eu pego e vou para um outro idioma no Brasil mesmo, eu aproveito a mesma equipe de suporte, aproveito a mesma equipe do financeiro, aproveito tudo. Se eu vou para um outro idioma, eu vou precisar de equipe daquele idioma, seja nativos, seja pessoas que, por exemplo, ensinar japonês e inglês. Eu já não sei se eu seria a melhor pessoa para fazer isso. Primeiro, por causa de limite de tempo, quanto até eu falo inglês, considero que falo relativamente bem, mas para ensinar o terceiro idioma no meu segundo idioma, eu não sei se eu seria o melhor especialista para isso, né? Então, teria que ir atrás de alguém. Então, já que tem que ir atrás de alguém, para mim fez mais sentido ir atrás de um outro professor, um outro expert, de um nicho parecido, né? Um nicho irmão, já que é línguas, só que aí a estrutura ela pode ser reaproveitável. Mesmo estrutura empresarial, assim, de tributação, já tem conhecimento, sim, muito mais metodologia fácil de pagamento, enfim. Eu cheguei à conclusão que ia ser um caminho mais fácil. E você mesmo ensina o inglês ou você contratou professores? Como? Você mesmo que ensina o inglês, assim como o japonês, ou você contratou professores?
Nós contratamos professores e, na verdade, o projeto é centrado na figura de um professor, de um expert mesmo. Legal. Que é o que aparece nas redes sociais, é a cara dele, né? No nome dele, Vinícius Rodrigues em inglês no Instagram. E aí tem outros professores na equipe também que produzem conteúdo, mas ele é o pilar ali. E eu, quanto a nossa empresa, atua nos bastidores, na parte estratégica e na parte de execução. Muito bom, muito bom. Cara, isso é genial, né? Porque eu não sei se você tivesse a experiência de hoje, você começaria diferente já lá atrás, né? Você sente isso ou não? Que o que a galera tá ouvindo aqui nesse podcast é tão valioso que você hoje, que sente que o seu produto, onde você atua, é muito nichado, cara, já pense isso agora. Já começa a ter ideias de um caminho B, C e D e não focar só no A. Qual é a recomendação que você dá, ô Luiz, pra quem, tipo assim, cara, tá começando do zero, né, em um mercado muito nichado e talvez a pessoa, ou até quem já tá ali, né, vendendo, mas não vê escala, né? E hoje você, né, passou por isso, talvez atrasou um pouco o seu crescimento pela falta de experiência. Não sei se isso aconteceu, você pode falar aí, mas que recomendações você dá pra essa galera aí? Assim, não sei se atrasou o crescimento, porque cada coisa tinha que acontecer na hora que tinha que acontecer com a realidade que o mercado tinha, né? Por exemplo, não dá para negar que eu tive uma demanda reprimida quando eu comecei, porque eu fui o primeiro desse nicho, literalmente. Então, existia um número significativo de pessoas que eram pessoas conscientes já procurando por quero aprender japonês, né? E que não tinha solução para ela. Então, a gente pegou uma demanda reprimida. Hoje em dia, eu acho que existem pouquíssimos nichos que existe essa demanda reprimida, a não ser que alguma coisa muito, muito específica, né? Então, alguns conselhos que eu gosto de dar para quem está começando e que é o que eu faço quando eu começo um novo projeto. Primeiro, buscar refletir bastante a respeito do seu público, justamente para ter essa clareza de como fazer a ponte de uma pessoa que está num estágio não consciente e despertar nela ou o desejo ou a necessidade do nosso produto, né? Porque todo produto ou resolve um problema ou atende um desejo, né? Dá para se resumir das duas formas. Ou é um problema que ele tem vai solucionar ou é um desejo que ele tem. Então, como que a gente pode pensar para o meu produto, para o meu serviço, para o que eu entrego, pessoas que não sabem que elas têm o problema que eu resolvo, ou elas não têm ainda despertado o desejo daquilo que eu entrego, mas elas têm uma predisposição a ter desejo por isso, igual o caso do japonês. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem, porque eu conheço o perfil dos que tem. Então pensa a respeito disso, para ver qual que é a comunicação, talvez de boca de funil, para atrair pessoas, seja convidando para um evento, seja com conteúdo gratuito, para despertar nessa pessoa esse desejo, ou trazer para o consciente dela de que ela tem um problema para resolver. Aí, claro, depende muito de nicho para nicho, se ele é mais para uma linha de problema, para uma linha de desejo, em que nível de inconsciência as pessoas estão, né? E se ele é um nicho de massa ou não. Outra coisa é que eu acredito que hoje é fundamental, é talvez você escalar o inescalável. O que é isso? Como isso? É você ter contato 1 a 1. É você fazer talvez um pouco de venda consultiva, onde você chama a pessoa para uma chamada. Quando você está começando, né? Hoje em dia, eu vejo que isso é necessário. Porque você está ali, pequenininho no Instagram, pequenininho no YouTube. E provavelmente no seu nicho tem alguém grande, né? O que vai te diferenciar dele? Fazer o que ele não tem condições de fazer por causa da escala. Que é esse contato próximo. Responder todo mundo, atender todo mundo, dar uma atenção para todo mundo. E se você conseguir engatilhar ali já o processo de venda, né, você consegue ir construindo esse negócio, fazer aí ter os primeiros resultados para reinvestir e tudo mais, e aí se tornar grande também. Cara, eu lembro que na época, quando a gente tá falando das desvantagens, a gente falou até agora, de atuar num nicho pequeno. Mas também há outras vantagens, que é menor concorrência. Você pode dominar o mercado muito mais rápido, ser líder de um mercado. E eu lembro que, cara, você foi o primeiro, né? Descobriu esse nicho, né? Viu que, caraca, não tem ninguém. Eu acho que quando você olhou, né,
Eu não lembro agora, é Oceano Azul, né? O livro do Oceano Azul que fala sobre a concorrência, né? Você encontrar um mercado onde não tem concorrência. É fantástico. E eu vi que você foi um dos caras que mais escalaram em faturamento, em crescimento de negócio. Você bombou, cara. E, cara, não sei se tu tem alguma sugestão assim, ou contar um pouco do que fez o Luiz crescer tão rápido, né, em um nicho pequeno. Quais foram as ações, as principais ações, se você pudesse me listar 2 ou 3 ações. Imagine que eu estou começando agora e eu estou no nicho um pouco menor. O que eu devo fazer para escalar muito rápido esse nicho e, quem sabe, me tornar um líder de mercado em tempo recorde, cara? O que você fez para chegar nesse nível? Tem um pensamento que me vem para essa pergunta, me vem na cabeça, que é uma coisa que eu sempre operei desse jeito, que é escolher, pelo menos eu escolho uma área do negócio, onde eu decido que aqui eu vou ser ou o maior ou o melhor. Ou seja, eu vou fazer mais que todo mundo. Então, por exemplo, quando eu comecei nesse nicho, não tinha ainda, digamos, concorrentes que tinham cursos e tudo mais que vendiam, mas existiam vários sites, blogs do nicho de língua japonesa. Feito por fãs mesmo, por estudantes, entusiastas, né? Mas eu peguei e falei assim, eu vou ter o maior site ranqueado no Google. Eu vou ter o site com mais conteúdo e que, se alguém procura por aprender japonês, o meu vai estar ali em primeiro. E aí, escolhi isso e ataquei isso daí. Pensando nisso, tal. Eu escrevi os artigos, eu estudava sobre SEO, porque eu escolhi isso aí para atacar. Na época, essa foi a oportunidade que eu vi. Eu falei, poxa, se todo mundo que procurar no Google me achar, vai dar bom, né? Vou conseguir vender alguma coisa, vai nascer um negócio. Então, eu escolhi uma coisa. E não era, por exemplo, num outro momento, quando eu comecei o YouTube, eu tinha esse pensamento também. Eu vou ter o maior YouTube do nicho. E como que eu faço para ter o maior? Eu vou produzir mais conteúdo do que qualquer outro canal do nicho produz. Enquanto um cara produz conteúdo por semana, sei lá, e fazia 2 ou 3 vídeos por semana. Dia. Por dia? Não, lembra daquela... Do desafio um vídeo por dia? De fazer conteúdo todo dia, né? Então, teve esse período aí, todo dia. Então, não tinha outros canais de gente que são produtores digitais, mas tinha canais de fãs, né? E que ganhavam com monetização, modelo de negócio baseado em audiência, né? Com AdSense e tudo mais. Mas eu tinha internamente, assim, ninguém faz mais conteúdo que eu, né? Hoje não é mais essa área que eu ataco, mas eu tinha isso lá atrás. E eu acho que faz sentido para quem está começando. Pensar ali, sei lá, eu vou ser o melhor cara dos stories. Os meus stories vão ser o mais interessante de todos do nicho. Não tem nenhum mais interessante. Talvez não tenha o YouTube mais interessante, mas os meus stories. Ou então é o meu YouTube. Ou então é o meu feed do Instagram. Ou é o meu site. Ou é o meu podcast. Porque é mais fácil você escolher um pilar ali, né? Dentro de um nicho, para naquele pilar você se destacar. E aquilo gera um combustível para você trabalhar os outros depois. Né? Cara, é uma coisa assim, independente da concorrência que exista, dá para fazer isso, né? Muita coisa assim, nem é mensurável, né? É só um pensamento interno para te mover, né? Por exemplo, como que você vai mensurar que os meus stories é o mais interessante do nicho? Nem dá. Mas se você acorda pensando nisso, já você muda vai suas atitudes, né? Já muda suas atitudes. Cara, genial. Eu acho que esse é o pensamento de quem tá num nicho menor de, cara, eu não tenho espaço... Sempre tem, né? Enfim, você não vai esmagar a concorrência no sentido ruim, mas, cara, eu tenho que dominar a parada. Né? O nicho é pequeno, então eu tenho que dominar esse território. Né? E de fazer mais, realmente, cara, é uma estratégia... Eu fiz muito isso, cara, mas é realmente complicado, né? De você ser consistente, né? Ser consistente em produzir, independente do resultado, mas é fundamental para você ficar no topo, né? Eu vejo hoje o seu tamanho Você tem quantos seguidores hoje no YouTube? No YouTube tá com, acho que 370 nessa casa. 370 mil. É gente, hein? Pro nicho, 384. Eu já é um dos maiores do Brasil, chega a ser o maior. Olha, eu acredito que seja o maior. É porque faz um tempo que eu não fico olhando se tem outros e tal. Mas quando eu olhava, era o maior. Demorei um tempinho para se tornar o maior, porque tinha um de
de fã mesmo, né? Aham. Aí quando ficou maior, eu acompanhei mais por um tempo, se tinha outros. Hoje eu não acompanho mais porque não é mais Se alguém Sim, ficar sim, maior sim. ali, também tô ok com isso, né? O objetivo é já o É outra negócio como fase um todo, né? outra fase do negócio e da vida. Mas é massa que, cara, lá atrás você levou isso a Tinha sério e chegou lá, né? E chegou lá. Exato. E eu acho que esse pensamento de querer dominar o seu nicho faz total sentido. Eu acho que você entra com outra atitude, né? Mesmo você não sendo um líder, você já entra com atitudes de líder, né? Mesmo você não... É tipo assim, cara, você quer enriquecer, já começa a ter atitudes de quem é rico, né? Em questão de gestão financeira, gestão de negócio, gestão, enfim, da vida como um todo. Cara, genial. E rapidinho, esse lance de escolher um pilar ali, uma área, né, para dominar, digamos, é porque se a gente é pequeno e a gente quer trabalhar tudo muito bem, modelando quem é grande, que tem uma equipe grande para trabalhar tudo, tudo vai ficar meia boca. Né? Verdade. Então eu olho lá o grandão do nicho, sei lá, do inglês, por exemplo. Nossa, ele tem um Instagram top, todo dia sendo atualizado, faz muitos stories, faz YouTube, tem o podcast, tem um blog bem ranqueado e ainda faz um puta lançamento com uma super produção. O pequenininho fazer isso, né, em todas as coisas nesse nível, ele vai dissipar a energia dele de um jeito que nada vai chegar perto de ficar bom. Agora, se escolher uma área, né, e faz as outras também, mas escolhe uma para falar aqui eu vou ser o top, né? E, cara, eu fiz isso lá atrás também, não sei se tu tá ligado, mas lá atrás, quando eu comecei lá no tráfego pago, né, eu comecei no Google, né? E na minha época não tinha ninguém falando de Google, até se lembra que a gente fez um webinário, na época era webinário, né? Tipo um Zoom com a galera e ninguém fazia Google Ads na época, né? Ou raramente alguém fazia. E aí eu lembro que eu fiz isso. Caraca, vou começar no micro nicho, porque eu não concorro com ninguém. E toda vez que alguém precisar disso, vai lembrar do Thiago. Então, se pegar o meu caso, ó, tem, cara, marketing digital, dá pra fazer até o editor de vídeo, dá pra fazer aqui um funilzinho, né? Lá no topo tem marketing digital. Eu não falo de marketing digital. Indo pro nicho um pouco mais, um nível abaixo, nós temos o quê? Tráfego pago, né? Não, tem tráfego. Então, marketing digital tem tráfego orgânico, tráfego pago, tráfego de referência, tráfego social. Do tráfego, embaixo tem um tráfego pago. Já, cara, tô subnichando, ó. Do tráfego pago, aí tem várias ferramentas. Tráfego pago pode ser, cara, anúncios no Google, anúncios no Instagram, anúncios no Facebook. E aí eu fui e peguei anúncios no Google. Eu falei, cara, eu vou falar de Google Ads. E eu não lembro se outra pessoa lançou um curso de Google Ads antes de mim. Eu acho que não, acho que foi o primeiro, lá em 2015. Em 2015, assim, que teve pelo menos um grande resultado e era super nichado. Então, gente, ter começar no nicho, muitas vezes é o melhor caminho, porque você está pegando... Primeiro, tem baixa concorrência, você pode dominar o mercado mais rápido, vender mais, ter um ROI maior, mas é pensar em como você pode subir nessa escada. Essa é a estratégia. Então, eu começo... Por exemplo, vamos supor que hoje você quer falar de marketing digital. Fica complicado você querer concorrer com caras que já estão no mercado digital há muito tempo, há 11 anos falando, e querer se comparar com eles. Agora, falar de marketing digital, em que área você pode se tornar muito bom? Eu posso falar aqui de rede social. Perfeito, então já baixou o nível. Rede social, eu posso falar de Instagram. Ótimo. Instagram é um universo. Instagram tem feed, tem stories, tem reels, tem N coisas. Como conseguir seguidores, como conseguir engajamento. Cara, você pode falar, né? Eu lembro que quando eu vi o Ladeira, né? O Leandro Ladeira aí, grande abraço. Cara, ele fez um curso só de stories. Só de stories. Olha, é muito nichado, né? E isso posicionou ele também no marketing digital, né? Então, cara, ele fez... Imagina, você pode fazer um curso... Cara, eu não lembro, Thiago, né? De ver um curso grande que fala só sobre stories. Ele pegou um nicho que, cara, e aí não tinha concorrência. Cara, você quer aprender stories? Você tem que fazer esse curso aqui. É a mesma coisa, cara, um curso que vai falar sobre, sei lá, mensagens do Instagram, como interagir, como vender no inbox. Cara, é muito difícil você procurar e encontrar. E isso pode te posicionar no mercado, por quê? Porque você é especialista em uma coisa, você masteriza algo, estuda sobre, né, aquele assunto, aquele universo, aprofunda, e aí você começa a fazer o quê? Participar de eventos, participar de outros podcasts, porque você domina aquele assunto. Eu lembro que eu comecei a participar de eventos, porque só eu falava de Google na época. Só eu falava.
Ninguém mais falava de Google. E aí, o Google era a minha casa, e é a minha casa até hoje. Então eu participei de eventos, participei e tinha as minhas aulas em outros cursos falando de Google. E aí eu comecei a me posicionar, só que eu entendi uma hora que, caraca, não adianta eu falar só de Google. Hoje eu também falo de Facebook Ads. Caraca, mas não adianta falar só de Facebook Ads, tem que falar de landing page, de criação de site, de copy, de comunicação persuasiva. Aí eu subi. Então, conforme você vai ampliando no seu nicho e não cabe mais você naquele nicho, aí sim você vai ampliando. Mas a maneira mais fácil de você se posicionar em um mercado é você se posicionar em um pequeno território e depois expandir. Né? Imagina que você está numa situação, eu sempre dou o exemplo, né? Que tem muito no livro do Sun Tzu, que é a Arte da Guerra, né? Que, cara, lá tem todas as estratégias de guerra e eu gosto muito do livro porque aplica ao mundo dos negócios, obviamente, né? E ele fala muito sobre isso, sobre você começar a pegar o território. É muito mais fácil você dominar. Cara, eu quero dominar o território. Não, vou começar pelo pequeno, aí eu fortaleço, pego outro pequeno e até no grandão. Porque se você pegar e ir no grandão direto, a chance de dar errado é muito grande. Então a ideia é você começar talvez no nicho pequeno e expandir. Daqui a pouco o Luiz daqui 5 anos, não sei, daqui 10 anos, vai estar com a maior escola de idiomas que tem aí no Brasil, inglês, espanhol, italiano, cara, e tudo começou com japonês dominando uma área. Cara, eu acho isso genial e isso acho que explode a cabeça de muita gente que está aqui nessa aula, querendo entrar em um mercado muito concorrido, querendo disputar a mesma carne com vários tubarões, sendo que tem todo o mar para a pessoa explorar. Você concorda com isso, não? Você falou do Arte da Guerra, acho que é o primeiro princípio lá, também encaixa muito com o que a gente falou aqui. Claro que o cliente não é teu inimigo, mas conheça teu inimigo como conhece a ti mesmo, né? Então tem muito relação da predisposição para consumir aquele produto, o perfil, o que eu falei aqui, né, de pessoas como eu, e eu entendo como eles são, então você usa as mesmas pontes para trazer a motivação para ele, né? Claro que é referência que o cliente é teu amigo, né? Não sim, teu inimigo. Sim, não vai... Mas realmente tem muita sabedoria, né, no Arte da Guerra. Mas eu concordo, exatamente. E você falou uma coisa muito, muito legal, que é o sub-subnicho te posiciona no subnicho, o subnicho te posiciona no nicho. Exatamente. Né, quando você cresce ali. E aí entra a questão além do subnicho ou do sub-subnicho, o estágio que tá, tem os canais ali, né? Então, por exemplo, vamos supor que alguém também vai trabalhar com Google AdWords, vai entrar nesse subnicho. Mas qual que é o melhor podcast de Google AdWords? Qual que é o melhor blog de artigos de Google AdWords? Qual que é o melhor Instagram que mostra os stories na prática? Por quê? Porque aí quem é consumidor de um nicho não acompanha uma pessoa só. Né? Então, se você é o top dentro de um canal, de um tipo de conteúdo daquele nicho, você vai conseguir pessoas te atraindo. Ao invés de você ser só o pequenininho comparado com os outros, que faz tudo meia boca. No bom sentido, meia boca porque não tem braço mesmo, não tem experiência. Sim, não tem time, não tem dinheiro, investimento, nada. Exato. Cara, show de bola. Meu, que papo incrível. Eu acho que você que tá aqui e ficou até o final, cara, esse episódio ficou muito, muito valioso, né? E entender, talvez você se encaixe. Se você tem um nicho pequeno, né, sente essa dificuldade, eu sei que você tá saindo aqui com outros olhos. Pra quem tá começando do zero também, quer se posicionar, acho que mudou completamente o jogo. Deixa aqui embaixo, ó, se você tem um nicho pequeno, coloca qual é o seu nicho. Escreva aqui nos comentários. E, Luiz, palavras finais aqui do podcast. Que recado você quer deixar aí pra galera que acompanha o podcast Extremo? Eu acho o seguinte, primeiro espero que o nosso bate-papo aqui tenha colaborado bastante. Nichos pequenos, assim, ninguém melhor do que você para conhecer o nicho, né? Eu já ouvi de muita gente falando que, esse nicho é muito pequeno, né? Como que você consegue milhares de alunos nesse nicho, não sei o quê. Mas você tem que confiar no que você conhece, né? Confiar no mercado que você conhece. Afinal, você tem história nisso e provavelmente você sabe como o seu público é, né? Conheça teu inimigo como conhece a ti mesmo. Então, dá para crescer muito em nichos pequenos. Existem aí os desafios da escala, e aí, provavelmente, se você tem essa ânsia interna por continuar crescendo, algumas decisões você vai ter que tomar. E aí volta na questão de você também se conhecer, o que você está buscando. Né? Você é mais um técnico ou mais um empreendedor? Né? Você está mais para ser o professor ali do nicho, ou você
quer empreender e crescer apesar do nicho, né? Você não se importa ir para um lado mais gerencial, estratégico, num outro nicho. Volta também no autoconhecimento, né? Se você tem o que você busca, ter clareza a respeito disso. Mas espero que nosso bate-papo tenha gerado bons insights aí, que traga resultados para vocês. Cara, foi incrível esse papo, foi incrível mesmo, até pro meu conteúdo, né? Quando eu falo sobre inconsciente, se você vender criar o desejo, eu nunca, raramente me deparo com um nicho que é quase impossível. O seu foi nesse caso, então eu já aprendi muito aqui nesse podcast, até para recomendar alguém que passa por esse problema a ouvir esse episódio que foi incrível. E cara, se você ficou até o final aqui, não saia daqui sem deixar o curtir, o seu comentário. Vou deixar aqui, ó, na descrição o Instagram do Luiz para você seguir, bater um papo com ele. E, cara, segue, porque aí o Luiz é um grande cara, é muito fera e, cara, um grande empreendedor. Eu admiro demais em marketing digital, como pessoa. Enfim, é um cara que você deve seguir aí. Beleza? Então é isso, tamo junto e eu te vejo no próximo episódio do Podcast Extremo. Valeu e até mais. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.